começar. Obrigada, estou vendo. Bom dia, professora Laura. Vou chamar você se você quiser entrar com a gente. Oi, obrigada, Adriane. Eu estou sem câmera, aquelas coisas de fim de ano, fim de semestre. Tá todo mundo correndo. Mas que bom estar aqui com vocês. Que bom, Laura. Obrigada por estar conosco aqui. Então, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade de vocês e dizer que essa roda de conversa, como eu disse, né, eu já estava falando hoje, o objetivo dela é falar do programa de mentoria, mas não só falar o que vai ser em 2022, mas também o que foi em 2021, que é um programa da universidade, da Pró-Reitoria de Graduação, e que foi realizado por vocês. A gente está aqui só como facilitador, né? E a gente vai conduzindo e organizando algumas atividades. Então, por isso que a professora Laura está aqui representando a Pró-Reitoria de Graduação. Não sei se você quer dar as boas-vindas, Laura, só para a gente iniciar. Obrigada, Adriane. Sim, aproveito para dar as boas-vindas. Na verdade, é o SAI, gente, que está organizando tudo, tá bom? Eu estou aqui apoiando com o PRG, mas a Adriane é parte fundamental, as meninas. Então, eu agradeço realmente o esforço que eu sei que está sendo agora para poder carregar essa, né, terminar esse ano já pensando nas atividades do ano que vem. E a participação, só reforçar isso, a participação de todo mundo ela é essencial para que esse programa realmente continue dando certo. Nós percebemos que ele é importante como apoio para os ingressantes, mas é um trabalho conjunto, tá? Essa proposta que a gente tem feito desde o começo dessa gestão. O trabalho tem que ser colaborativo para ele continuar avançando e ter realmente o impacto que nós gostaríamos que tivesse no acolhimento e na permanência dos estudantes. Então, agradeço todo mundo que está aqui pelo interesse, quem não pôde vir, tomara que acompanhe, porque vai ser um passo importante. Ano que vem a gente tem a retomada presencial das atividades, tudo isso realmente vai demandar muito mais da gente, tá? Tanto na nossa adaptação pessoal, quanto nessa adaptação institucional mesmo. Vai ser um acolhimento, acho que para todos nós, né, que estamos voltando às atividades presenciais, com esse misto de receio, misto de vontade, misto de esperança, e eu acho que esse vai ser muito o tom da mentoria do ano que vem. Obrigada, Adriane, é só isso. Obrigada, professora Laura. Então, o apoio da Pró-Reitoria é muito importante, né? Esse é um programa criado para dar apoio para todos. Então, por isso que é muito importante ter todos os envolvidos aqui. Comigo também estão Juliana e Marilda, da equipe da orientação educacional, né? Que vão me ajudar e estão. Quando a gente fala fazemos a muitas mãos, é isso mesmo. É um programa que tem muitos envolvidos, nos bastidores, na frente, eu fico na frente e atrás, tem todo mundo, antes, durante e depois, tem muita gente envolvida. Então, queria agradecer também, Juliana e Marilda, por estar conosco. E aí, nós separamos 2 momentos dessa roda de conversa. Eu vou fazer uma fala de 5 minutos, rapidão aqui, resgatando do que foi 2021 e fazendo alguns spoilers do que vai ser em 2022. Então, a minha fala agora é mais uma abertura, e Marilda e Juliana vão me ajudando. E no segundo momento, nós vamos passar as palavras, né? Então, a gente tem aqui o José Felipe, o Rafael e o João, que vão contar mesmo o que eles fizeram, o grupo que eles tocaram, as experiências que eles já tiveram em 2021, para a gente falar sobre isso, ok? Das experiências concretas do programa de mentoria. Então, por isso que é uma roda de conversa. Eu só vou fazer essa primeira entrada agora e dizer o que foi, quais são os dados que nós temos e por que também optou-se pela continuidade desse programa e a forma que o momento que nós estamos nesse momento. E depois a gente conversa mais sobre os encontros, sobre as atividades. Podemos seguir assim, gente? Adriana, que bom que está por aqui. Então, eu vou começar e vou pedir licença para vocês para compartilhar uns slides só para organizar a minha fala. Só um minutinho. Oi, professor Denis, muito bom ter vocês conosco por aqui. Agora eu acabo perdendo vocês de vistas, mas Marilda vai me ajudando aí se está aparecendo os slides. Está aparecendo, Dri, já chegou aqui.
Bom dia, viu, Adriana? Bom dia a todos. Bom dia, professor, tudo bem? Então, o contexto é esse. Nós vamos falar desse programa que a gente tem um e-mail próprio. Eu sei que muitos de vocês têm os nossos outros e-mails do site, mas quando for da mentoria, esse é um pedido que eu vou fazer para vocês. Enviem para o mentoria, porque fica mais fácil da gente separar os assuntos. É só pela uma organização, porque somos nós mesmos que recebemos esse e-mail, ok? Não tem problema nenhum. É só porque a gente já sabe que é deste assunto que vai ser tratado. Então, vamos falar do programa de mentoria, falar de onde ele surgiu. Então, ele começou em 2020, teve pandemia, ele iniciou-se mesmo no formato remoto em 2021, ok? Nós contamos, então, esse é um quadro final do programa de mentoria de 2021. Nós tivemos 1.996 ingressantes que participaram, que receberam pelo menos uma sessão de mentoria. O que é isso? Uma conversa com um professor, com um aluno veterano mentor, que a gente chama, nós tivemos 554 mentores, ou seja, estudantes ou de graduação ou de pós, que informaram, que acolheram estudantes ingressantes no vestibular de 2021. E nós tivemos 125 tutores, que são docentes ou da carreira PAEP de ensino superior, e que supervisionaram, que ouviram, que acolheram os mentores que estavam diretamente com os tutores. Este era o desenho, por isso que são muitas mãos que a gente tem, que era para receber ingressantes, via os veteranos e que tivesse pelo menos alguém da unidade de ensino que soubesse, que pudesse facilitar a comunicação, que pudesse ajudar em relação às informações. Sabemos que tivemos muitas unidades que os próprios docentes tiveram relação com os ingressantes, tá? Só para dizer para vocês que cada unidade tem a liberdade para montar o melhor cenário que é para ela. A gente aqui só facilita, organiza. Qual que é o intuito desse programa? Que a gente facilite a comunicação, que a gente facilite a chegada de uma informação dessa estrutura tão complexa que é a Unicamp. E nós já sabemos que a chegada na Unicamp, seja ela virtual ou presencial, tem muitos desafios para serem vencidos. Então, nós separamos aqui um recorte, nós estamos finalizando um relatório técnico da avaliação da mentoria de 2021. E essa informação foi crucial para a decisão institucional, né, enquanto pró-reitoria de graduação, enquanto SAI, da manutenção do programa, né, que é a contribuição deste programa para a experiência no primeiro semestre de 2021. Então, nós perguntamos lá para os alunos que receberam a mentoria, né? Nós não temos um nível de participação, né? Nós não conseguimos 100%. Mas os indicadores aqui dos participantes nos mostram que esse programa contribuiu muito para quem recebeu. Então, sobre o quê? O que ele contribuiu? Sobre a compreensão sobre a universidade, sobre esse sentimento de pertencer à Unicamp, sobre esse sentimento de pertencer ao curso que foi escolhido, sobre a compreensão do curso, sobre também o que foi mais satisfatório, né? Foi esse entusiasmo do mentor, essa relação com o aluno veterano, essa disponibilidade, a orientação e a empatia com os colegas. Então, só de olhar para esses gráficos, eu não vou ficar me detendo aqui, já nos diz que investir neste programa traz muitos benefícios a todos os envolvidos. Por isso que foi uma decisão institucional em manter esse programa, né? Alguns comentários que se destacam principalmente sobre o acolhimento recebido, né? Para se sentir parte, de formar vínculos, e também a permanência. Então, assim, a gente separou, Marilda que fez todo esse trabalho, queria agradecer a Marilda, foi essencial, né? Então, um dos ingressantes diz assim, foi essencial para que eu me sentisse acolhida, pertencente ao curso e com a sensação de que havia um suporte, o qual poderia contar. E sobre a vida acadêmica, olha só duas falas, né?
o programa foi fundamental para a minha compreensão sobre a instituição e os processos de realização de matrícula, sistema de créditos, etc. Gente, só para quem for ingressante, vocês sabem o quão é complexo a gente entender um sistema de matrícula por créditos, que às vezes eu não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhuma fonte da onde eu saí essa informação. Que bom que a minha mentora ajudou a fazer a inscrição para o segundo semestre, foi muito importante para mim. Gente, às vezes são coisas pequenas que para a gente que vive essa instituição todos os dias, parece que é super simples, mas na primeira chegada pode causar muito estranhamento. Mas também não é perfeito, né? Nós tivemos muitas dificuldades, e por isso que falar de 2022 é também falar de algumas dificuldades e dizer o que vai ser possível vencer em 2022. A gente percebeu que quase não teve dificuldades por parte dos ingressantes e também pelos mentores, mas alguns pontos nos chamaram a atenção. Não tive tempo suficiente para participar das atividades previstas. Gente, a gente está no remoto, vocês sabem o quanto de atividade. Se fosse presencial também teria, mas nós temos uma soma de atividades. Então, isso é importante da gente também dosar. Tem que ser um programa leve, que acontece de uma maneira muito informal e que esse suporte vai acontecendo. E não precisa ter algo fixo como um compromisso de disciplina. Ok? Então, esse agendamento das reuniões virtuais, um pode, outro não pode, essa dificuldade de formar vínculos, quem são as pessoas no ambiente virtual, de conciliar os estudos e a mentoria, então era muita coisa para acontecer. Às vezes a gente ouviu um reduzido envolvimento do mentor, né, que não conseguiu, naquele momento, corresponder, essa periodicidade irregular dos encontros, dificuldades tecnológicas, equipamentos, internet, dificuldade de comunicação com o mentor e algum desinteresse dos assuntos tratados. Olhando para esse cenário aqui, né, e também da percepção da equipe, né, eu, Marilda, Juliana, a professora Laura, tivemos à frente, a gente vê que tem uma questão de expectativa, né, tanto a expectativa de quem oferece ajuda e de quem recebe. Então, a gente precisa partir de alguns combinados comuns, eu acho que o intuito da roda de conversa é essa hoje, alguns combinados comuns para que quem se envolva já ganhe essa expectativa e vê o tamanho da dimensão do trabalho, e também para a gente, quando chegar lá em março, colocar essa expectativa para os alunos ingressantes que estão chegando, né? Então, operacionalmente, nós já sabemos que temos algumas ações que precisam ser melhoradas. Por isso, vou pedir, Ju, você põe o link da instrução normativa no site, mas depois a gente vai dividir. O que a gente fez esse semestre diferente de 2021? Nós estamos lançando hoje, então hoje é o lançamento. Para a gente, nós estamos lá com a cabeça da mentoria em 2022, o lançamento oficial, as inscrições lançadas. Nós vamos acolher aqui no SAI todas essas inscrições num sistema único, para a gente ter informações. Quem são os alunos veteranos que querem oferecer esta orientação para os ingressantes do ano que vem? Quem são os docentes que querem ter essa relação de ser, a gente fala, uma ponte, né, do curso com os ingressantes. Ele não precisa necessariamente estar direto, mas esse precisa ser uma pessoa que gosta de gente, que vai oferecer informações, que vai acolher, para a gente ter, que nem eu sempre falo, não precisa ser um formato de disciplina, mas eles precisam ter alguém de referência na unidade, para que eles possam falar das coisas que os ingressantes estão falando, das dificuldades levantadas, e o que existe na instituição para dar apoio. Então, a gente fez uma instrução normativa, a gente queria caminhar por um edital, mas não houve tempo necessário, mas a instrução normativa é falar muito do que é o programa e do que é esperado que as pessoas façam, né? Então, vocês vão ver que tem, e a gente percebeu que era um avanço falar isso com maior detalhes, falar de datas, dessa periodicidade, para responder algumas das dificuldades que foram ditas. Operacionalmente, a gente vai receber aqui no SAI essas inscrições desses dois grupos neste momento.
para que também a gente sabe que esse final de ano é muito tumultuado para as secretarias, para as coordenações, e esse período vai ficar aberto de hoje até o dia 28 de fevereiro. O que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos ajudar vocês, mas a gente precisa da ajuda de vocês para a divulgação do programa, né? Internamente, nos colegiados, para que as pessoas, a gente mobilize as unidades, as pessoas a fazerem inscrição. Por quê? Aí, lá em fevereiro, a gente vai lançar para vocês um número de inscritos e só vamos pedir, componham as equipes. Para cada ingressante, vamos atribuir um aluno veterano. Por isso que essa parte operacional de certificado, de inscrição, vai ficar conosco aqui do SAI, né? E é muito simples isso. Por que facilita? Porque aqui a gente faz a inscrição, vocês vão ter o certificado. É muito importante dizer, né? A gente quer certificar uma atividade que, para quem recebe, também é importante, mas para quem oferece, né? Então, eu tenho a disponibilidade no semestre, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um certificado de 40 horas, que muitas unidades podem validar como atividades complementares ou como atividades culturais, com alguma coisa. Então, ter essa informação e a facilidade disso é o que nos mobilizou a trazer essa inscrição para o SAI. Então, nós vamos ter nessas telas, Ju e Marilda, se puderem colocar aí só o link do inscreva-se também, nós vamos ter eventos para alunos. Então, nesse momento, os estudantes veteranos estão se inscrevendo por unidade. Nós não separamos por curso, porque a gente não teria também tela suficiente para isso. Então, nós vamos receber inscrições por unidade. Faculdade de Educação, Instituto de Biologia, Faculdade de Engenharia Química, mas depois a gente consegue fazer esse filtro por curso. Então, nesse momento, quem é veterano é para inscrever. E aqui a gente tem um outro link, que vocês vão ver que é na mesma tela, de cima para baixo, para os docentes e funcionários que querem participar neste momento. Né? Então, nos ajudem, eu falo, nos ajudem no sentido que nós só vamos receber a informação, mas vocês precisam de pessoas para depois compor a equipe. Nós só estamos, nesse momento, facilitando todo esse trânsito, né, para que vocês possam cuidar mesmo só das pessoas, né, porque a gente percebeu que tinha muitas atividades administrativas que estavam roubando o tempo dos envolvidos. Nesse sentido, este é o spoiler que eu queria contar para vocês, né? Deixa eu só parar aqui. Desta organização macro, né? Então, nós vamos ter, na instrução normativa está bem claro, né? É super simples, eu falo, a mentoria, muitas vezes, ela sempre aconteceu na Unicamp, mas sem uma roupa, sem essa certificação das pessoas que estavam envolvidas. Né? Nesse momento, a gente não quer deixar formal, não é isso. Nós não vamos falar o que vocês têm que fazer, mas nós queremos certificar todo mundo que participa disso. Para dizer, aqui na Unicamp, a gente passa essa mensagem que a gente se importa com as pessoas, né? Tanto quem dá, quem oferece e quem recebe. Então, nesse intuito, o SAI sempre vai ser um lugar de referência, nós vamos fazer algumas reuniões, nós vamos fazer coleta de informação, mas no sentido de certificar, de avaliar o que pode conduzir, o que pode ser melhorado. Não é uma atividade normativa no sentido, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Nós sabemos da complexidade e da diversidade que existe nas unidades aqui da Unicamp. Nosso intuito é dar, que nem eu falo, linhas, parâmetros. É dentro disso daqui que vai acontecer a mentoria. Num espaço que para muitas unidades é informal. Muitas vezes é o centro acadêmico, né? Mas esses alunos veteranos precisam ter referências. Com quem falar, caso aconteça uma situação que não está prevista, quase tem uma reclamação, uma experiência. Nós sabemos que muitas unidades têm isso, mas não ficava muito claro, nem para quem fazia isso de uma maneira muito informal, isso é responsabilidade do centro acadêmico, isso é da comissão da calorada, do que é isso, né? Então, nesse momento, a mentoria vai trazer esse acolhimento dos ingressantes ao longo do semestre, vai dizer linhas norteadoras do que, no mínimo, deve ser conversado com esses ingressantes, e a gente vai certificar, ao final desse programa, todo mundo
todos os envolvidos. É uma coisa das mais simples, eu falo, né, meninas? É simples, que isso já acontecia. Nós não temos nenhum trabalho, que nem eu falo, né, longo, né, de conteúdo aqui, não. A gente só precisa acolher, organizar e estar disponível caso haja alguma necessidade muito específica. Então, o spoiler, às vezes, é baixar a expectativa e dizer, a gente já sabe fazer isso, né? Mas cada unidade tem um jeito de fazer. Nesse momento, o que a gente pode ajudar bastante é captar as pessoas. Quem são as pessoas das minhas unidades que podem, que querem, que se interessam pelas pessoas e possam, neste momento tão importante, que é do retomada presencial, porque nós vamos ter 3 grupos aqui muito diferentes. Alunos ingressantes que vão chegar para uma universidade presencial, mas nós temos alunos veteranos que nunca viveram essa universidade presencial. Então, é muito importante a gente ter essa rede de acolhimento, né? Porque só quem já chegou nesse universo da Unicamp, com essa complexidade, com o número de informações que existe, sabe o quão é difícil se adaptar, não só ao estudar, mas estar na Unicamp. Hoje eu estava chegando, eu estou aqui no presencial, já estou no presencial, então o barulho que é do sai. E eu achei muito engraçado, porque o campus ainda está cheio, tá mais populado, mas não é de longe o campus que eu vivi da Unicamp. E aí vi 2 alunos indo para a aula com o livro na mão. E eu olhei, né? E aí eu vi que as pessoas, eu falei, ai, gente, desculpa, eu vou ter que parar vocês. É que faz tanto tempo que eu não vejo 2 pessoas com livros indo para a aula, que eu fiquei contemplando isso. Muitas dessas conversas da mentoria vão acontecer desta maneira. A gente nem precisava disso, porque a gente andava no campus e ia aprendendo andando por aqui. Mas estar no virtual, a gente não tem corredores virtuais, a gente não se encontra, né? Então, este encontro no presencial, às vezes, vai ser de uma maneira muito diferente, mas nós vamos ter que acolher e sistematizar isso. Ok? Eu só tô contando essa história porque hoje de manhã os meninos me acharam que essa louca tá parando olhando pra gente, né? Mas aí eu tive que contar para eles, olha, gente, para mim é muito importante isso. Ir junto para a aula, a gente aprende. A gente aprende na fila do bandejão. A gente aprende nos jogos, na educação física. Mas a pandemia intensificou que a gente tenha mais organização destas vivências, que a gente tenha informações mais fluidas para vocês e que possam mostrar essa cara que a Unicamp, sim, valoriza as pessoas e que possam ter, que essa informação pode ficar mais fácil. Ok? Então, eu vou passar a palavra, quem quiser fazer perguntas, senão a gente segue agora para o segundo momento, dos meninos contarem, aqui estou falando que virou uma roda de meninos, né, mas é engraçado, dos meninos falarem sobre as experiências que foram realizadas em 2021. Mas se alguém tiver, né, nós temos coordenadores aqui, se alguém que ficar em dúvida do que é o programa para 2022, pode levantar a mão e conversar aqui agora, antes da gente passar para essa segunda fase. Bora lá? E aí, Marilda, acho que eu passei a mensagem, era isso mesmo? Era isso mesmo, Dri, obrigada. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, todas e todes. Então, acho que a gente segue aqui a nossa programação. De qualquer forma, o chat aqui está liberado, quem quiser levantar a mão também para fazer pergunta, fique bem à vontade aí para a gente poder fazer os esclarecimentos e encaminhamentos necessários. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nós temos aqui um público bem diverso, temos alunos, professores, coordenadores, secretárias de curso, acho que vai ser assim, uma roda de conversa bastante produtiva, né, e enriquecedora aí sobre essa temática que a Adriane bem apontou, trouxe elementos bem importantes aí para a gente entender sobre o funcionamento, né, em especial aí sobre a fala dos participantes. Então, pessoal, para começar, a gente fez diversos convites aí para os mentores, em especial para os alunos veteranos que tiveram experiências com a mentoria, para contar um pouco sobre a experiência, né, como que foi, como que isso repercutiu,
o que eles pensaram, o que eles sentiram, tanto do modo positivo quanto negativo, porque acho que a gente está aqui para falar sobre isso também, né, sobre o que pode ser melhorado e o que pode ser reforçado daquilo que aconteceu. Algumas pessoas confirmaram presença, estão aqui, outras estiveram bem interessadas, mas acabou conflitando aí com o horário de aula e com horário com outros compromissos, infelizmente não puderam comparecer. Mas acho que a gente tem aí um espaço para poder conversar. Então, antes eu gostaria de fazer a apresentação, né, dos nossos convidados aqui, e a gente segue depois passando a palavra para eles. Olha, então eu tenho o Rafael Rodrigues, ele é estudante da pedagogia lá da Faculdade de Educação, é membro do Centro de Antropologia de Processos Educativos, da FE, pesquisador em ingresso e permanência à universidade em tempos de pandemia, com foco no curso de pedagogia, da Unicamp. Nós temos aqui também o João Rafael Camargo Biancini, ele é graduado em Geologia pela Unesp, Rio Claro, pela Universidade de Heidelberg, acho que pronunciei corretamente, João, depois você me corrige. Ele foi pesquisador da Marinha do Brasil e atualmente ele é mestrando do IG aqui na Unicamp, na área de sensoriamento remoto e petróleo. É membro dos capítulos estudantis da AAPG e da GRSS na Geociências e colaborou com a equipe Unicamp Ecocar, na área de veículos elétricos da FEM. E nós temos o José Felipe Teixeira da Silva Santos, ele é estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, o IB, aqui da Unicamp, desenvolveu IC na área de imunologia e na área de divulgação científica. Ele trabalha no portal de blogs de ciência da Unicamp, no cursinho popular Herbert de Souza e é representante discente do IB. Nós temos também a participação assíncrona do Pedro Quinelato Dantas. Ele é estudante da biologia e foi mentor aí do PMU 2021, que gentilmente preparou um vídeo para mostrar um pouquinho de como que foi a experiência dele na mentoria. E temos também o Silas Leonel Pereira Miranda. Ele é estudante de graduação do bacharelado em Física, com ênfase em Física Biomédica. Também foi mentor aí do PMU, fez iniciação científica na linha Manacá LMLS, está em andamento essa iniciação científica, e PAD aí na disciplina F228. Né? O Silas também vai ter uma participação assíncrona aqui conosco, ele teve um problema para enviar o vídeo, mas acho que até o final a gente consegue ter acesso ao vídeo dele, pessoal. Então, esses são nossos colaboradores de hoje, para conversar, contar um pouquinho aí da experiência deles, né, e a gente poder entender e divulgar um pouco mais do PMU. Então, eu passo a palavra para quem se habilita a começar, quem está aqui presencialmente, José Felipe, João Rafael, quem queira aí puxar a fila, né, dessa roda de conversa, fiquem à vontade, pessoal. Posso puxar? Pode sim, João. Tudo bem, então eu vou começar aí, o pessoal vai se preparando. Só um minutinho para fazer umas magias negras aqui. A apresentação tem que ficar no erro. Alguém lembra, por favor, como é que era que fazia para fazer a apresentação? Lembro, ó, tem um quadradinho com uma setinha na sua roda, e você clica nela e você opta por uma guia. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Agora está chegando. Está aparecendo. Tá aparecendo. Acho que você só precisa colocar em modo apresentação. Eu acho que está em apresentação agora. Vocês Então conseguem deve ter um delay aqui do outro lado? Olha, tem uma tela que tem a sua imagem e tem na lateral como se fosse os slides. É isso mesmo? Interessante. Deixa eu ver se eu consigo tirar os slides. Melhor? Não teve mudança.
Que complicação. Só um minutinho. Vamos tentar de novo. Olha, é isso que eu ia falar, uma dica. Sai e entra de novo aí com compartilhamento, que aí às vezes dá certo. Gente, normal. Obrigada, isso acontece Laurita. em toda mentoria. Né? Acontece, fique tranquilo. Conseguiram? Sim? Não? Está chegando aqui, mas não teve mudança. Continua nesse mesmo formato. O intuito é que você apareça e as imagens vão mudando ao seu lado, porque se for isso, eu acho que tá certinho. Agora ficou só o... acho que agora vai. Não, é que o intuito era que eu aparecesse também, mas enfim. Coloca a tela inteira. Você colocou compartilhamento tela inteira? Que às vezes dá problema aí. Apresentador. 19. Pronto? Melhor? acho que agora deu Acho certo. que agora sim. Ficou uma Tudo tela bem, só. gente. Porque eu estava usando Prezi, enfim. Ia fazer uma firula, mas começando. Amigos meus, como já apresentado, meu nome é João, eu sou da Geociência. Eu participei da mentoria no semestre passado, mas a minha história com mentorias, oficial ou não oficialmente, começa desde muito, muito tempo lá atrás. Eu fiz o NESP, a Maria gentilmente mencionou, e desde aquela época, eram outros programas, outros nomes, mas eram atividades bastante similares. Mas antes de eu começar a comentar como eu entrei isso, eu vou falar um pouquinho de mim, para vocês mais ou menos entenderem o contexto da coisa. Eu fiz geologia na Unesp, né? Eu entrei em 2010, muito tempo atrás, né? Peguei aquele boom do petróleo, né? E sempre me identifiquei, gostei muito disso, porque aquela parte legal da ciência que você faz, ciência, mas não fica só no laboratório, tem o campo, tem uma aventura, você vai nos lugares diferentes, tem aquela parte muito metódica, tem cálculo, então é uma coisa assim que ela é um pouco de tudo. Na verdade, muito de tudo, né? Porque é um estudo bem pesado. E a geologia, ela tem pessoal, né, tem aquela piadinha do Sheldon Cooper, né, que geologia não é uma ciência. É sim, mas ela tem aquele toque de arte, tem aquele toque de jeito, de você ter o macete da coisa. E por mais que você pegue nos livros e você faça exercícios, tem coisas que elas têm um certo tom de cinza, que você tem que ver, você tem que fazer, tá? Você consegue pegar o jeito. E a maneira mais fácil de você aprender essas coisas é você conversando com as pessoas, você trocando conhecimento. E aí que vem a questão da mentoria. Porque chega nos primeiros anos, a gente está acostumado com o colegial, com aquele negócio bem formal, bem engessado. Quando você cai numa faculdade, numa universidade, e geralmente num estudo desse, que é bastante científico, apesar das aulas serem bem longas, bem pesadas, bem completas, não tem jeito. Você tem que pegar e você tem que aprender por conta. Mas você aprender por conta, você evolui, só que é um negócio que, se você tiver uma mão, se alguém for te explicar, ensinar o macete, rende muito mais. E, infelizmente, a gente sabe que a gente tem livros, e tem professores, e tem aulas que são mais ou menos didáticas. Então, aí que entra a parte da mentoria. Você pegar os macetes logo de cara e fazer as conexões mais rápido. Você não tem que ficar queimando neurônio para acontecer isso. Na época que eu tinha entrado na Unesp, lá na década passada, sim, já é década passada, eu participei muito tempo de um programa que chama PET, que era do antigo Ministério da Educação, que é o Programa de Educação Tutorial. Eu acredito que deva ter alguns aí na Unicamp, mas não vou saber precisar, porque não tenho esse conhecimento. O PET, ele basicamente tinha aquele tripé que era ensino, pesquisa e extensão. Tinha um tutor, como tem na mentoria, que era um professor, e tinha os participantes, né, os petianos, e aí a gente desenvolvia várias atividades para o engrandecimento total do curso e dos estudantes.
Tinha a parte da pesquisa, que a gente fazia na estação científica, tinha a parte da extensão, que a gente fazia eventos para apresentar a universidade para outras pessoas, geralmente de fora, mas também tinha atividades dentro da universidade, voluntariado, a gente dava curso, tá? E o ensino, que basicamente era a mentoria. O que era a mentoria naquela época? Era a gente chegava, dava aula de reforço nas disciplinas que tinham o maior índice de dificuldade, né? Que em cálculo, mineralogia, que são essas muito pesadas, né? E que, infelizmente, tinham um nível muito alto de repetência e evasão por causa disso. Mas, informalmente, a gente dava uma ajuda, né? Aquela ajuda de corredor, aquela conversa. Nem chegava um ingressante, né? Oh, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? A gente, ô, bichão, faz desse jeito que é certo, tem pouco tempo. Então, era isso no começo. Mais um tempo depois, eu consegui um intercâmbio, não foi o Ciências Sem Fronteiras, mas foi na mesma época, né? E o programa de intercâmbio consistia, a gente ia um pessoal da nossa unidade, da Unesp, para a Alemanha, para essa universidade chamada Heidelberg, e um pessoal de Heidelberg vinha para a Unesp. E a gente, vamos falar, invariavelmente, você chegar num outro país, é um choque, e ainda mais no Brasil, que ele é totalmente desorganizado, né? Se for ver um ponto de vista de um país europeu, né? Então, é muito diferente. Então, a gente tinha que dar uma ajuda e a gente, chegando lá, a gente recebia uma ajuda. Então, teve essas experiências. Depois, no final do intercâmbio, quando voltou aquele monte de gente do Ciências Sem Fronteiras, né? E tinha muita gente querendo ir, a gente estava recebendo muito ingressante, a gente também se organizou, que teve uma iniciativa que chamava Rede CSF, que era o pessoal do Ciências Sem Fronteiras, eu me juntei a eles, para a gente ajudar o pessoal que queria fazer um intercâmbio e o pessoal que estava vindo fazer um intercâmbio. Então, sempre foi isso, sempre foi isso, sempre foi isso. E tem um outro ditado na geologia que chama geologia contato, que tem contato geológico, né, dois tipos de rocha que se encontram, e contato entre pessoas, porque às vezes você está com algum problema, você não sabe como resolver, tem um cara do lado que pode te dar uma ideia, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, não uma oportunidade de pesquisa. Então, é conhecer as pessoas, porque existem carreiras que elas tem muita gente, e tem carreiras que são um ovinho, sabe? Sabe, é muito pouca gente você se encontrar. Então, esse tipo de coisa é uma certa forma de você se fazer conhecido e conhecer as pessoas, né? Então, foi um caminho para eu seguir. E aqui na Unicamp, né, o programa de mentoria foi um caminho lógico, natural, sabe? Eu nem pensei muito e eu já estava lá fazendo. Comecei primeiro com TED, né? Eu fui TED de 2 disciplinas, né? E eu tinha já um certo conhecimento. E é basicamente isso, sabe? Boa parte das coisas você facilita muito a vida, e você é facilitado, porque você tem as regras, você tem as exceções, você tem os macetes de como você fazer as coisas, como você fazer as ligações. Às vezes você fala com uma pessoa, você já pensou nisso? Memoriza por aquilo, e se você fazer desse jeito? E você salva o dia da pessoa. Pra gente que ensina, sabe, é meio que, tipo, nada. Realmente não é muito. Mas para quem recebe isso, eu já tive do outro lado também, todo mundo já teve, salva o seu dia, sabe? Aquilo que você ia gastar uma semana para fazer, o cara, você já tentou fazer isso aqui? Faz isso. Olha nesse manual. Você ganha uma semana de serviço, sabe? Então, por causa disso. E aqui também tem aquele ditado que todo mundo conhece, né? Gentileza gera gentileza. Você ajuda onde? Você pode ser ajudado. Pode ser pela mesma pessoa. E, no total, você cria essa comunidade onde as pessoas se ajudam, onde você tem um engrandecimento do todo, né? Em geral, porque as pessoas se ajudam. E aqui no PMU foi um negócio assim, foi meio estranho, porque a gente ainda estava no começo do EAD, ninguém sabia mexer no Google Meet, no Zoom, no Skype, era uma confusão. O pessoal que chegou ainda estava perdido, tinha o pessoal que fez o primeiro semestre, também não conseguiu ter tempo de se acostumar o suficiente. Então, foi um negócio que ele foi assim, né?
Eu vou falar toque de caixa, mas não a toque de caixa, mas assim, ele foi meio complicado, mas é porque era da situação mesmo, não tinha o que ser feito, né? Então, a gente correu atrás, pegou o WhatsApp, mandou e-mail para chamar o pessoal para participar, tá? E as primeiras reuniões foram, assim, foram boas, porque muita gente perdida e a gente falando, olha, você precisa de um problema tanto acadêmico, quanto um problema de relacionamento, ou você está tendo um problema de permanência, alguma coisa de disciplina, professor, pergunta para a gente, porque a Unicamp ela tem a vantagem, estou falando como eu vim da Unesp, eu vim numa Unesp até relativamente pequena, mas a Unicamp é um mundo. E tá certo que se perdeu muito tempo a pandemia, mas ainda tem muito tempo para os que vierem, né? E de muitas coisas fazer. Muita coisa. São muitos cursos, muitas atividades, muitos treinamentos, muitos grupos. E não é só o estudo, né, que faz a universidade. Eu tinha um colega que eu conheci no intercâmbio, que estudava em Cambridge. Eles tinham um ditado lá que é a universidade. E você vai para a universidade não te prepara para um trabalho na vida, mas para o trabalho da vida. Quer dizer, você vai fazer sua graduação, sua pós, você vai ter o seu ofício, mas essas outras coisas ao redor, em paralelo, que vão te dar bagagem, vão te dar cultura, vão te dar conhecimento, experiência, para você trilhar os seus caminhos. Às vezes você vai fazer um curso e vai continuar só naquilo lá, mas às vezes pinta uma outra coisa e você pula naquilo lá e vai ser a sua vida. Então, você mostrar todas essas oportunidades para o pessoal que está chegando é um choque, mas também alivia a carga, porque a pessoa acha que muita gente que vem e acha que isso aqui vai ser uma outra escola. Na verdade, tem um mundo de coisas para se fazer. Né? Então, e como todo trabalho, todo ofício, tem os pontos positivos e negativos. Já citei vários positivos, né? Você conhecer pessoas, você ajudar, eu digo assim, é um prazer você poder ajudar as pessoas. Eu já sofri muito, sabe? Você procurando as coisas que você não acha. E você vê um companheiro seu, você poder ir lá e ajudar, tirar ele daquela situação ruim, é muito bom, sabe? É um alívio. Mesmo a gente, na nossa época, não tendo esse, você poder ajudar hoje é uma coisa que é divina, muito bom. Mas tem aquela parte negativa, que nem às vezes é complicado, porque a infraestrutura que não funciona, você não tem, né, algum aluno não tem internet, é uma internet mais ou menos, o pessoal não tem tempo, você tem que parar o seu para ajudar os outros, e às vezes você para lá, olha, eu precisava fazer alguma coisa, mas não, você parar 1 ou 2 horinhas para ajudar, e não aparece ninguém por N motivos, que estão ocupados, ou esqueceram, enfim. E você fica se preocupando, fala, gente, mas por que o pessoal não está vindo? Será que eu estou sendo muito chato? Será que não está sendo interessante? Não está sendo lá? Então, é um tempo, é um esforço, e às vezes você não, sabe? Você tem que dar o seu jeito para você fazer. Mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa, eu me sinto muito bem. E vou servir umas pequenas motivações para o pessoal que queira fazer a mentoria, e falando de novo aquilo que eu já falei, né? É uma forma de você conhecer pessoas, de você ser conhecido, e faz bem. Vai servir como horas, vai servir como experiência. Eu acredito que muitos de vocês, eventualmente, podem ser professores, vão dar curso, vão dar apresentações, e isso ajuda você a falar. Eu estou falando aqui, tá certo, que eu estou num quarto, num computador certinho. Mas antigamente eu tinha muita dificuldade, eu ficava gaguejando para fazer uma apresentação. E esse tipo de coisa me ajudou a me soltar e ser mais comunicativo. A Adriane levantou a mão, por gentileza. O que você fez? Alguém levantou a mão? Adriane. Não estou. Tá sem o microfone, é o erro básico. Quem nunca fez isso virtualmente? Não, sua fala tá bem interessante, eu acho que
de mostrar os pontos positivos, né? A questão da comunicação a gente facilita, né? Então, esse envolvimento, você é uma pessoa-chave no seu curso, né? A gente sabe que muitos alunos acabam te procurando e institucionalmente ficava meio solto, né? Então, a mentoria é isso, porque a gente sabe que tem algumas unidades que tem pessoas como você que gostam, a gente gosta de gente, né? E a gente faz tudo para facilitar. Então, a ideia da mentoria é exatamente isso, reforçar, né, essas pessoas, esse acolhimento institucional, porque no primeiro momento, como você disse, a Unicamp eu sempre falo, é uma cidade e que, se a gente não cuidar, ela acaba sendo muito árida, né? Porque é uma cidade cheia de gente, mas que as pessoas nunca param para, às vezes, ouvir e falar das suas próprias necessidades. Então, a sua experiência é muito interessante, não é? De reforçar que eu posso conhecer meu curso, eu posso conhecer essas condições e posso facilitar, sendo ou não da graduação. Então, por isso que a gente deixa sempre aberto, né? Qual é o tamanho, qual é a forma que a unidade quer esse tipo de envolvimento. Só queria dar esse gancho para a gente mostrar por que essa escolha de manter um programa de mentoria na universidade, tá bom? Falou e disse. O pessoal do SAI já está tirando as palavras da minha boca. Então, isso, sabe? A gente é uma comunidade e a gente tem que se conhecer como comunidade. E senão fica tudo... Você tem que ter um certo individualismo, né? Você tem que ter as suas ideias próprias, mas você tem que ser aberto a novas ideias para você evoluir. E tem aqui a figurinha do lado, ela não está aqui à toa, né? Você está vendo que você tem duas pessoas, você tem um sênior e um rapaz mais novo, você está passando essa experiência. Tá? As coisas, elas têm que avançar. E tem uma coisa que às vezes é meio ruim, que, tipo, eu não vou falar porque senão ele vai pegar, ele vai melhorar e pegar vamos falar, o meu mérito. Acontece? Sim, acontece. Mas tem jeitos de você contornar isso e você ainda pode ser influente, você ainda pode espalhar o seu conhecimento para as pessoas. Eu acho que isso é muito ruim, sabe, para você mostrar, se espalhar seu conhecimento, mas eu acho que não deve ser uma coisa que te desencoraje, né? E também, assim, no mundo dos negócios que a gente traz para a mentoria. Vendas. Se você não falar, se você não se comunicar, se você não mostrar o seu produto, o seu serviço, ninguém vai saber que você sabe. Feliz ou infelizmente, vão ter pessoas que vão ter que procurar um trabalho próprio, porque, né, a gente está numa situação que o mercado está péssimo, tá? Então a gente tem que, entendeu, fazer mais ainda para ser descoberto pelas empresas. Ou às vezes a gente nem vai conseguir, por melhor que seja, a gente vai ter que investir num negócio próprio. A gente vai ter que ser um freelancer, vai ter que abrir uma empresa, vai ter que abrir uma consultoria. E, querendo ou não, é uma mentoria, só que paga. Você vai receber o serviço. Então, se você já sabe lidar com pessoas, lidar com cliente, lidar com alguém que precisa do seu serviço, é mais do que meio caminho andado. Porque tem gente muito, muito, muito boa. A Unicamp, ela é um polo de gente fora da curva. Tá? Quase unicórnio, de tão fora da curva. Mas tem gente que você vai falar e a pessoa não consegue passar o que tem na cabeça. Então, e é uma coisa muito ruim, porque você sabe que aquilo lá é uma mina de ouro, a pessoa, sabe, consegue te ajudar, mas como ela não consegue se comunicar, aquilo fica travado, fica guardado. Então, é uma motivação muito boa. Comunicação, você conseguir falar e entender as necessidades dos outros. Marilda, por favor. João, só mais um minutinho para você finalizar e a gente poder dar andamento para os demais, tá bom? E como já finalizando, tem sempre as dificuldades, como eu já mencionei. Nem todo mundo vai ter uma internet boa, nem todo mundo vai poder participar, nem todo mundo vai querer participar, sabe? Tem gente que torce a cara. E é normal. Você lidar com as pessoas não é sempre uma maravilha. Você vai encontrar muita gente emburrada, muita gente não vai concordar com o que você pensa.
você vai estar baseado em dados, em experiência, e o cara vai fechar a cara e falar, não, porque eu penso assim, está tudo certo. E é uma coisa que a gente simplesmente tem que aceitar que vai acontecer, tá? A gente engrossa o couro e está tudo certo. Então, é uma parte chata da mentoria e lidar com pessoas, tem que ter opiniões, experiências enviesadas, mas é um aprendizado. Então, é bom para a gente já saber, porque acontece em todos os lugares. A gente tem essa integração, que a gente está começando esse negócio virtual, mas eventualmente vamos todos juntar, quem sabe, né? A gente organiza uma festa, um churrasco, um evento, uma gincana, e disso a gente pode surgir amizades, parcerias, a gente não sabe. Mas é conhecendo pessoas que a gente vai para frente, que o negócio vai para frente. Então é uma sementinha que a gente está plantando, para a hora que voltar, virar uma árvore frondosa e cheia de frutos. Que é conhecendo pessoas que a gente melhora a nossa universidade e trocando ideias. Eu vou pular isso, porque eu comentei já que é complicado a parte da conciliar tudo, que é um tempo que você tem que dedicar, muita gente trabalha, tem um estudo, você tem que dar uma atenção à família, ainda mais nesse período de dificuldade. Então, tudo tempo. Para a gente estar no home office não quer dizer que a gente parou, então é muita coisa para fazer. Você tem que limpar a casa, você tem que fazer almoço, tem que cuidar da família, tem que seu trabalho, você tem sua tese. Então, é um tempinho que a gente separa, mas eu falo, quem puder fazer a mentoria, antes planeje, porque vai ser desafiador nesse aspecto. Melhorou na minha formação na parte de comunicação, tem essa parte de crédito, tem tudo, mas acho que eu já falei todas as vantagens, vocês já devem ter percebido nisso no final, tá? E é basicamente isso. Eu finalizo minha fala aqui, porque eu já falei demais, o tempo já estourou. Passo a palavra para os colegas, gente. Muito obrigado. Obrigada, João, pelo seu relato aí de experiência. Acho que as experiências anteriores em outras universidades também contribuiu aí para o seu interesse, né, para o seu ingresso aí nesse programa. Que bom você reconhecer, né, o quanto que isso contribuiu para o seu desenvolvimento também do que a gente chama de soft skills, né? E uma coisa interessante que você falou é que nem tudo está nos manuais, né? Ou às vezes está, mas até a gente achar esse manual, né, a gente pode encontrar aí alguns atalhos, que é justamente esse contato aí com veteranos, tutores, para ajudar a encontrar as informações. Pessoal, então, eu vou passar a palavra, acho que José Felipe tinha levantado a mão praticamente, né, junto com o João Rafael. Passo a palavra para você, José Felipe. Obrigado, professora. Gostaria de iniciar dando um bom início de semana para todo mundo. Espero que todos tenham tendo um bom início de dezembro também. Gostaria de falar um pouquinho sobre mim para começar. A professora falou, né, que eu sou do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, mas não comentou que eu estou no último ano. Então, o que chamou meu interesse para estar participando do programa foi justamente essa oportunidade, né, de talvez uma das últimas, assim, de estar trabalhando junto com o pessoal da graduação que está chegando, e também por ser da licenciatura, é um curso que a gente tem que ter contato com as pessoas, tem que estar conversando, e eu reconheço que eu tenho uma personalidade bem reservada. Então, nos últimos anos eu tenho procurado trabalhar isso, assim como o João comentou, e eu falei, bom, eu tive a experiência do presencial agora, eu tenho como colaborar com as pessoas que estão chegando, e aí eu me coloquei nesse lugar de ser voluntário. E correu tudo muito tranquilo lá no Instituto de Biologia, a coordenação sempre foi muito adiantada com os prazos, então a gente teve um tempo hábil muito tranquilo para se comunicar com os mentorandos, para organizar o grupo de mentores, para a gente distribuir todo mundo certinho, dar a devida atenção. Então a gente fez um grupo para discutir quais os principais temas a gente queria levar para os ingressantes e por quê, e cada um levou da sua forma. Misturou isso um pouco com a sua personalidade e foi passar para os ingressantes, né? Eu escolhi o curso de Ciências Biológicas, foi extremamente prático, assim, era um conteúdo que eu tinha preferência, só que eu tinha alguns problemas, assim, problemas não, alguns obstáculos. Eu já tinha terminado meu ensino médio no ano de 2010, então eu ingressei na Unicamp com 23 anos, já fazia uns anos que eu tinha me afastado, e no momento que eu cheguei na universidade foi muito importante o acolhimento.
no IB tem a questão de que quando você é ingressante, você tem veteranos que adotam você, né? E eles passam todo a experiência deles, e isso é muito importante. Foi muito importante para mim, e também foi um ponto que eu falei, bom, vou tentar também colaborar com os ingressantes, né? Apesar de que a Calorada já estava fazendo um grande papel, assim, falei, vamos somar todas essas experiências. Acho que sobre o motivo de eu ter ingressado, eu acredito que foi tudo isso que me motivou, assim. E eu acho que a minha experiência dentro do programa também foi muito positiva, porque desde as primeiras reuniões, eu sempre tentei trazer um lado mais informal, assim, para as conversas. Então, tentamos conversar sobre as experiências que as pessoas já traziam e como elas poderiam readaptar essas habilidades para aproveitar da melhor forma dentro do curso de graduação. Conversamos também sobre vontades que elas tinham, que profissional elas gostariam de ter, para até poder dar um ponto de vista sobre como elas poderiam direcionar o caminho delas dentro da graduação para isso, né? E aí, junto com eles, a gente foi fazendo algumas reuniões, assim. Há cerca de 15 dias a gente fazia uma reunião pelo Google Meet, mas a gente sempre estava conversando por WhatsApp. E aí as principais reuniões que a gente teve foi sobre a apresentação, né, como eu comentei, que foi bem informal, a gente só se conheceu mesmo, fiquei sabendo de onde eles vieram, o que eles queriam. E aí depois eu falei um pouco sobre como estava funcionando o EAD, né, porque o EAD não foi, de fato, um ensino à distância. Os professores tiveram que se adaptar, então os professores também tiveram dificuldade. Eu procurei, assim, trazer um pouco para eles terem calma também com as disciplinas, porque estava todo mundo se organizando da melhor forma, tanto do lado dos discentes quanto dos docentes. E o que eles poderiam fazer em relação a isso, né, para ter o melhor aproveitamento. Aí depois nós tivemos algumas conversas mais focadas, assim. A gente falou sobre a caixa de e-mail. Eu acho que a caixa de e-mail é um canal muito importante que eu demorei para perceber assim dentro da graduação, então tentei passar isso para eles. Porque é da onde vão vir os recados dos professores sobre a disciplina, é da onde vão vir oportunidades, é da onde eles vão poder se comunicar e fazer muitas vezes um comunicado da forma adequada. É muito importante para estar participando de uma oportunidade. Falei sobre os acervos de bibliotecas virtuais que surgiram durante a pandemia, como eles poderiam aproveitar isso, até mesmo para estar fazendo referência do trabalho deles, para pesquisar outros livros, já que agora eles têm acesso a um mundo muito maior de informações do que tinham antes, né? Falei então também, tocando nesse ponto, sobre, em uma outra reunião, mas a gente continuou falando disso, sobre pesquisa bibliográfica. Então, lá no IB a gente fala bastante sobre artigo científico. E aí eu tentei trazer um pouco para ele sobre como fazer essas pesquisas, por exemplo, por meio da plataforma Web of Science, o que eles deveriam ler em um artigo, sabe? Às vezes a gente não precisa ler um artigo de cabo a rabo e trazer 100% da informação. Às vezes, para o nosso nível de graduação, vale a pena captar a informação principal do artigo, sem inventar também informações além disso, e trazer para o nosso trabalho de graduação. Então, isso já vai fazer parte também de uma apresentação interessante, e eu gostaria que eles tivessem essa oportunidade de poder captar o máximo de informações para as apresentações deles, né, ao longo da graduação. E aí, chegando ao final do semestre, a gente começou a conversar um pouco sobre as matrículas do segundo semestre. Então, eu percebia que eles já estavam bem adiantados assim nesse assunto, já estavam mais com ansiedades quanto ao que ia ser do futuro daqui 4 anos. E eu falei, calma, gente, vamos percebendo, né, como vai ser. Tentem puxar o número de créditos recomendados, tentem aproveitar a experiência e entender as coisas com o pé no chão. Acho que foi esse o foco dessas conversas, assim. E também a gente teve uma última conversa que foi sobre autorregulação, que foi até uma disciplina que eu participei com o SAI, que contribuiu muito para a minha formação, e eu tentei trazer para eles essa questão de que nós temos o nosso próprio tempo, né? Então, muitas pessoas já querem sair naquele estudo, e já está adiantando tudo, e beleza, tudo certo. Mas tem pessoas que querem ter um aprofundamento maior, enfim.
cada pessoa funciona de uma forma, o importante é cumprir os deveres que você concorda lá no começo do semestre, né? Então, eu conversei sobre isso com eles, até porque entender de onde vêm as nossas ansiedades é muito importante, principalmente quando a gente está lá no fim do semestre. Deixa eu pensar aqui se eu tenho mais algum ponto para comentar. E aí tem algumas temáticas que eu acho... Oi? Eu que ia falar, José, acho que está muito interessante a sua fala, porque você está dizendo que já tinha uma organização na biologia, né? Então, vocês já tinham essa cultura na biologia de receber os ingressantes. E vocês usaram desta cultura dentro do programa de mentoria, e vocês foram elegendo temáticas que poderiam ser privilegiadas de acordo com aquele momento que vocês estavam vivendo. Então, acho que essa é uma mensagem muito importante que a gente tem que passar aqui. O programa de mentoria não é uma coisa a mais. Ele está aqui para dar o contorno de que algo já existe nas unidades. E você bem retratou isso. Vocês tinham lá um apadrinhamento de 1 a 1, vocês já tinham isso, né? Mas vocês conseguiram avançar a partir dessa situação, né? E eu acho que este envolvimento, o teu relato, está muito bonito de ver isso, né? De como vocês fizeram isso de uma maneira entre vocês e foram percebendo quais temáticas deveriam ser privilegiadas. Eu queria agradecer e parabenizar também, foi muito legal ouvir a sua... Só quis interromper porque às vezes é isso. Eu aqui como coordenador estou aqui pensando, gente, mais uma coisa para minha agenda, entendeu? E longe disso, é partir do que já existe e como que a gente pode dar esse contorno mais institucional para que todo mundo possa ter essa garantia de certificado de desenvolvimento dentro daquele programa. Tá bom? Obrigado, Adriane. Eu só tinha mais um ponto a comentar, assim, que era meio na linha do que o João estava falando. Porque chegando agora no fim do curso, vai batendo várias questões na nossa cabeça, né? Porque eu não tenho mais um semestre obrigatoriamente para me matricular, eu vou ter que procurar trabalho, o que, que vai ser da minha vida, e vai daí surgindo um monte de questões, né? E eu acredito que a mentoria ela é muito interessante para esse momento, porque ajuda a gente a refletir sobre isso. A gente vê o processo que os ingressantes estão passando é diferente do nosso. E saber dialogar, saber captar as informações que a gente conversa no dia a dia, também nos faz aprender. Estar falando sobre esses pontos novamente com os alunos me fez pensar também que todo mundo tem um nível de excelência diferente, sabe? Tem gente que tem um nível de excelência maior em certas atividades em detrimento de outras. Então, eu acho que o programa de mentoria também nos proporciona um autoconhecimento muito grande, e eu acho que esse que é o maior ponto, assim, do programa de mentoria. Porque não estou aqui para obter grandes considerações que vai me colocar no melhor emprego da minha vida. Não é sobre isso. É sobre estar... Como é que eu vou dizer? Está lapidando as minhas habilidades, está percebendo as habilidades também que eu tenho que lapidar, e eu acho que esse é um grande ponto positivo assim, do programa de mentoria da Unicamp. É isso, espero que tenham gostado e se tiverem perguntas, estou aí. Muito bem, José Felipe, muito obrigada aí pelo seu relato também, né? Acho que também gostaria de ressaltar que, de acordo com a sua experiência, né, o programa de mentoria na sua atuação foi além daquelas informações pontuais, como acesso ao e-mail, né, mas também acho que transcendeu isso, né, orientações mais sobre trabalhos acadêmicos, né, sobre estratégias de estudo, sobre desenvolvimento de carreira, bem interessante, né, não é uma obrigatoriedade, né, não tem essa limitação, mas acho que isso enriquece os dois lados, né, tanto para você quanto para os alunos ingressantes também. Muito bem, acho que a gente pode dar continuidade, então. Passo a palavra para você, Rafael. Bom dia, gente. Então, eu sou o Rafael, como já foi apresentado, sou estudante do curso de Pedagogia, ingressei em 2019, e eu vou, então, falar um pouco também da minha trajetória no início do curso, e depois dar essa procedência para falar um pouco do PMU, da minha experiência como PMU. Então, ingressei no curso de Pedagogia em 2019. Eu era um técnico em Química, trabalhei um pouco na área, em
na área de química ambiental por algum tempo e acabei optando pelo curso de pedagogia, por ter esse amor pelos processos educativos mesmo. Já tive esse contato sendo auxiliar de laboratório durante o ensino técnico, e também algumas experiências na própria escola, mas me via muito nesses ambientes com esses espaços educativos em geral, mas principalmente na escola. Não me via em outro espaço, numa projeção de carreira, assim, para o decorrer da vida. Então, acabei ingressando em 2019 e conheci o programa de mentoria da Unicamp no meu projeto de pesquisa em que eu participo, em que a gente estava estudando justamente sobre esse processo de ingressar e dessas condições de permanência na Unicamp, na universidade. A gente fez esse foco no curso de pedagogia, nesse contexto de pandemia em que esse ingresso se dá numa universidade, entre aspas, invisível, né? Uma universidade com outros espaços completamente. Então, a gente acabou pesquisando sobre as políticas de ingresso e permanência, isso ainda em 2020. Então, a gente teve contato com um projeto que entraria em vigor em 2020, mas acabou sendo ali congelado, entre aspas, por causa da pandemia. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o PMU, lendo sobre esse projeto que entraria em vigor, e aí desde lá já fiquei muito apaixonado, já querendo que aquilo desse certo no futuro, para que eu pudesse participar. Então, em 2021, quando eu vi que as inscrições estavam abertas e que o projeto entraria em vigor adaptado agora para esse ensino remoto, eu já fiz a minha inscrição, por isso que eu acabei tendo esse interesse. E aí, na faculdade de educação, explicando um pouco do que foi na faculdade de educação, sobre o PMU, a faculdade designou todos as estudantes, né? Eu vou me referir às estudantes porque, especificamente no curso de pedagogia, é um curso majoritariamente feminino, então algumas vezes vou me referir às estudantes, mas enfim, a gente recebeu todas elas, então a gente foi designado todas aquelas que ingressaram para nós, e aí a gente teve até que uma carga alta por mentor. A gente teve, acho que, uma inscrição não tão alta de mentores, mas então eu fiquei com 13 mentorandas. Mas, então, eu acho que até para falar um pouco dessa dificuldade inicial que a gente teve, foi de entrar em contato, porque elas não estavam sabendo do PMU, não teve esse processo de inscrição. A gente recebeu todas elas, e aí eu até me identifiquei um pouco na fala dos colegas, porque eu passei um pouco por esse processo de reconhecer que, enquanto ingressante, a gente não tem tanto esse contato com o e-mail institucional, que foi a primeira forma que a gente teve para entrar em contato com esses estudantes. Eu ainda sinto que a gente percebeu muitas das dificuldades que os docentes estão tendo nesse período de pandemia, até mesmo que o SAI pode estar tendo, enquanto mentorandos, né? Que entrar em contato pelo meio institucional, encontrar esses alunos, e aí a gente foi para outras estratégias, como procurar nos grupos das turmas que a gente tem, né? Na Faculdade de Educação a gente faz esses grupos, e aí procurando pelo WhatsApp, tentar reunir esses estudantes. Foi um processo de umas 2 semanas, assim, até encontrar todas. Mas depois a gente começou com as nossas reuniões. Eu tentei fazer uma estrutura de deixar bem aberto, se queriam se reunir semanalmente ou quinzenalmente, aí optaram por ser quinzenal. E aí também quis deixar a estrutura desses encontros muito abertas, né, para que fosse como uma conversa mesmo, como eu imaginaria se encontrar em algum lugar do campus para ter essa conversa, esclarecer essas dúvidas. Também me inspirei muito nas reuniões que nós tivemos com o próprio SAI, de trazer essa informalidade, né, para esclarecer essas dúvidas. Mas então a gente guiou muitos encontros através das dúvidas, já colocando como pauta o que essas estudantes tinham dessas angústias e dúvidas que a gente sabe que, enquanto ingressante, a gente traz para uma universidade da proporção da Unicamp.
Mas então essa interação foi se aprimorando. A gente, como eu disse, a gente enfrentou algumas dificuldades que a gente sente que os docentes sentem, mas então essa timidez inicial, essa questão com as câmeras, com abrir o microfone, o contato às vezes pelo chat, às vezes pelo WhatsApp somente. Então isso foi aprimorando, né, conforme a gente foi se encontrando quinzenalmente. Mas até uma outra dificuldade que a gente teve é de que a gente trouxesse essa compreensão de que aquele espaço era um espaço informal. E eu acho que isso se potencializa também pelo contexto da pandemia, onde todos esses links, onde esses estudantes acessam, já tem essa formalidade, um pouco desse ritual de como se organiza essa participação numa reunião pelo Meet, ou alguma coisa assim. Então, transformar aquilo numa roda de conversa, trazer essa descontração e para que as estudantes relaxassem um pouco, pudessem conversar um pouco mais abertamente, a ideia de que a pessoa pode entrar e sair de uma reunião a qualquer momento, porque ali é realmente uma conversa. Foi um outro processo que a gente tentou colocar e que demorou um pouco. Mas, ao final, a gente já tinha um grupo que já conversava abertamente sobre as dúvidas, as disciplinas, o curso e até a vida acadêmica no geral. E aí, falando um pouco desse processo da integração desses integrantes com o curso e desse processo de mentor com essas mentorandas, teve esse processo também de criar essa intimidade e essa interação, né? E aí é mais uma coisa que, com o ensino remoto, é algo que se ressignifica muito, mas tem uma importância muito grande de criar esses laços, porque muitas vezes esses ingressantes só acessam os links e não tem esse espaço de integração, de pertencimento com o curso. Então, foi um ponto do que a gente tentou trazer por meio da mentoria, de conversar sobre o curso em si e de tentar formar um grupo para que aqueles que não tivessem socializado muito com os colegas ainda, conseguissem criar, assim, um círculo social, né? Mas um pouco do que a gente foi esclarecendo no decorrer das reuniões, foi muito as dúvidas sobre... a gente chega na universidade, da proporção da Unicamp, tem muitas oportunidades, no geral, né? Então, a gente tem projeto de extensão, iniciação científica, a gente tem disciplinas eletivas, no caso, iriam entrar no segundo semestre, mas eram muitas dúvidas de como que funciona, assim, diante, oportunidades de segunda graduação até mesmo, né? Então, a gente tem, as dúvidas vêm muito nesse sentido. E aí, a gente, às vezes, por exemplo, para o caso do intercâmbio, eu consegui trazer uma estudante do curso de pedagogia que tinha passado em um edital de intercâmbio. Então, teve um pouco de trazer essa possibilidade dentro das ciências humanas, dentro do curso de pedagogia, e de fazer essa interação até mesmo de veteranos que conseguiram passar por esses processos, de participar dessa orientação. Então, talvez de articular até em algumas veteranas que não estavam participando diretamente do programa de mentoria, mas que pudessem ter esse contato. Mas as conversas foram também um pouco sobre a transição do ensino médio e esse ambiente acadêmico, essa diferença de linguagem, esse contato, no caso do curso de pedagogia, com as leituras teóricas que vêm em peso no primeiro semestre. Então, a gente conversou um pouco sobre essas dificuldades e esclareceu, guiou muito por essas dúvidas, que eram as dúvidas das próprias estudantes. E aí, um pouco dessa dificuldade também, que aí, na verdade, foi algo que, assim, eu acho que não é exclusivo das ingressantes. Eu, como veterano, me identifiquei, conversei sobre essas coisas e acho que as veteranas compartilham disso. Foi sobre essa interação da vida acadêmica, a vida pessoal durante a pandemia. Então, a gente conversou muito sobre essa compreensão de que, mesmo estando em casa com as nossas famílias, nós estamos estudando, né? Nós estamos no processo acadêmico e, às vezes, nós mesmos nos confundimos com isso, porque enquanto nós estamos no ambiente doméstico, a gente concilia muito essa vida, ela fica muito mais intercalada com a vida acadêmica. Então, eu acho que muitas das nossas conversas foi sobre como se organizar e separar essas duas coisas, ter essa consciência de que eu estou entrando em links
por um computador, por um celular, por um aparelho, mas isso é cursar uma universidade muitas vezes em período integral. Então, que essas demandas vêm de uma forma muito forte, mas que a gente ainda está na nossa casa, né? Nós não fomos, muitas não foram a Campinas, né? Não estão com uma vida acadêmica de uma forma prática, né? Então, as dificuldades permearam muito sobre isso, sobre essa questão do local, do ambiente. Então, um pouco do que essa experiência agregou para mim, eu acho que eu pude ter uma visão em terceira pessoa, né, dessa vez, sobre como é ser ingressante, sobre essas angústias, essas dúvidas, esses pensamentos que a gente traz, né, e tendo essa visão em terceira pessoa é algo completamente diferente. Quando a gente chega, é algo tão fluido assim, que a gente acaba não parando para se atentar ao como a gente fica perdido, e a gente antes iria aprendendo com o tempo, mas agora essas dúvidas podem ser esclarecidas muito mais rapidamente. Ou, por exemplo, no segundo semestre do curso, você já saber como tentar uma iniciação científica, como participar do projeto de extensão, coisas que anteriormente eram aleatoriamente distribuídas pelo curso, você descobrir, ou conforme alguma demanda que a estudante tivesse. E aí, com esse panorama, acho que trouxe muitas reflexões sobre a estruturação do primeiro semestre do curso, sobre se essas estudantes estão tendo um bom acolhimento nesse sentido, estão lidando bem com essa explosão de conteúdos teóricos, né? Mas eu acho que é inevitável, porque a base de cada curso é estruturada normalmente no primeiro semestre, as disciplinas de base, mas pensando sobre esse acolhimento, como ele está se dando dentro do curso, dentro da calorada, né, que esses estudantes trouxeram também, qual que é essa perspectiva de passar pela calorada, o que ainda restou de dúvida. A gente teve uma noção do alcance dessas divulgações, desses serviços que a Unicamp presta, né? E o quanto esses estudantes já conheciam como tentar uma bolsa SAI, por exemplo, ou, por exemplo, como ter acesso ao SAP e assim em diante. E eu estendo dizendo que até um ganho enquanto veterano foi conhecer melhor esses programas, porque mesmo ingressando em 2019, não conheci integralmente eles, então conhecer essas possibilidades foi muito bom, e sentir também que a gente conseguiu orientar algumas pessoas, né, de encontrar esses serviços. Mas eu acho que dá para ter um panorama muito grande, enquanto mentor, de como está sendo a divulgação desses serviços, como está sendo a integração desses estudantes com o que já está posto, né, a recepção do curso, da calorada e dos próprios serviços. E eu acho que tem uma perspectiva única, historicamente falando, que é de estudantes chegando durante uma pandemia, né? Eu acho que quem teve a experiência de ter esse contato com os estudantes, acho que é uma perspectiva única que a gente tem, né, na história de pensar quem está chegando na Unicamp em tempos de pandemia, chegando numa universidade de renome como a Unicamp, remotamente. Então, como são essas sensações, essas angústias para os estudantes. Um pouco caminhando já para um encerramento, eu queria falar então um pouco do porquê eu recomendaria de ser um mentor ou uma mentora, mas eu acho que, primeiramente, por dar essa ajuda aos estudantes de esclarecer essas dúvidas com mais leveza e de uma forma mais clara já no início do curso, porque, claro, tem um pouco aquela perspectiva, a gente vai aprendendo conforme o curso, vai lidando com as dificuldades e tal, mas eu acho que trazer com essa leveza logo no início alivia muito, facilita a permanência e evita a evasão, né? Então, facilita muito para os nossos bichos e bichetes. E, para além disso, eu acho que, enquanto mentor, a gente se sente mais parte do curso, a gente se sente mais conhecedor de algo ali, daquele conteúdo específico que o curso tem, daquela estrutura que o curso tem. Então, acho que muitas vezes a gente se sente mais identificado com a carreira e com o próprio curso. E a gente aprende muito, como eu já disse, com as dúvidas dos estudantes. Muitas dúvidas que elas traziam, por exemplo, quais são essas normativas que durante a pandemia mudaram completamente em relação
a Unicamp e esses processos de matrícula, cancelamento, trancamento. Então, as políticas mudaram completamente, ou conhecer esses serviços. Muitas das dúvidas que elas traziam eram coisas que nós, enquanto veteranos, não sabíamos. Então, a gente também aprende muito sobre a própria universidade, sobre o próprio curso. Tem essa importância dessa interação social, né, e da gente ser essa figura desse apoio não tão formal, né, de ser um apoio mais acessível para as ingressantes. Uma indicação que eu vi bastante no que seria o projeto presencial, né, em 2020, mas uma indicação do que acho que seria interessante, né, talvez versões futuras, seria de ter essas reuniões de compartilhamento dessas experiências no decorrer do projeto, o que eu imagino que deve ser muito difícil de organizar de forma remota, mas eu já fico animado para que de forma presencial nós tenhamos esse compartilhamento de ideias no decorrer, para enriquecer a experiência no decorrer do ano entre os tutores, mentores, assim em diante, mas eu vi que era algo já previsto para a versão presencial. E pensando em pontos positivos e negativos dessa vivência acadêmica, desse processo, eu acho que eu não consigo designar muito como positivo ou negativo, acho que as coisas são um pouco ambíguas nesse sentido, mas eu acho que essas diversas oportunidades vêm com essas oportunidades dentro da universidade, dessa vivência acadêmica, vem como algo positivo, mas tem esse lado desse peso de quando você chega, o que eu vou fazer agora, né? Qual dessas opções eu tenho, e ainda eu vou me formar e não vou conseguir fazer todas, né? Muitas vezes. Não vou conseguir participar do projeto de extensão, fazer uma iniciação científica, fazer um estágio remunerado e tantas coisas assim. Então, eu acho que é um ponto ambíguo, e essa adaptação a uma nova linguagem, uma nova postura universitária. No curso de pedagogia é um perfil de estudantes, da maioria das vezes, que são bem novas, né? Já vêm, às vezes, diretamente do ensino médio, ou passaram às vezes somente por um ano fora, sendo em cursinho ou trabalhando alguma coisa assim, mas eu acho que tem essa transição para o ambiente universitário, que tem, claro, um lado positivo, mas é uma mudança de ambiente muito radical também. Então, como eu acabei dizendo anteriormente, é algo que eu vejo como ambíguo, entre positivo e negativo. E eu acho que, para finalizar mesmo, pensando nas contribuições para a carreira, para o desenvolvimento profissional que eu senti, foi essa identidade, né, essa identidade profissional enquanto professor, de ter esse contato, de trazer uma nova cultura para as pessoas que estão chegando em um ambiente, nesse caso para a universidade, mas eu acho que é um processo que se reproduz um pouco na escola. Então, sendo do curso de pedagogia, eu senti muito essa identificação com esse processo, né, de acolher pessoas em um novo ambiente, em ensinar novas regras, uma nova cultura, e não ensinar, né, mas trazer esse compartilhamento de alguém que já está inserido nesse meio. E também, né, esses ganhos nessa conversa com os pares, né? Então, nessa conversa com as próprias estudantes, de refletir sobre o curso e receber essas pessoas. E aí, trazendo essa identificação tanto para a carreira quanto para o próprio curso. É um pouco isso, gente. Obrigado. Muito bom, Rafael, muito bom te ouvir, né? Acho que a sua fala, ela ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre a percepção do ingressante, né? Acho que tem uma postura aí bastante empática na sua fala. Acho que é bem importante para o nosso público, né, ter essa percepção. Nós temos algumas perguntas já aqui. A Andressa levantou a mão. Eu vou colocar a pergunta da Rita e da Milena, e acho que a Rita é para os alunos mentores, a Milena acho que eu vou pedir para a Adri responder, e aí a gente já passa a palavra para a Andressa. Então, olha, a Rita, ela atuou como tutora de cursos de matemática, licenciatura noturna, e ela queria escutar um pouquinho dos mentores que falaram sobre como que foi o apoio dos tutores, né? O que faltou,
né, o que foi útil. E a Milena está perguntando que quem só teve aulas à distância pode ser mentor ano que vem? Então, enquanto os meninos podem estar pensando um pouquinho, elaborando a resposta, se a Adri quiser responder essa pergunta. Então, vamos lá, né? Vamos falar do previsto, não previsto. Vamos lá. Quem só teve aula à distância pode ser mentor? Pode. A ideia aqui é, você já conhece parte da universidade, você já conhece as disciplinas, não da melhor forma, mas você também pode aprender. Então, a ideia que nós vamos ter, o que vai acontecer no programa de mentoria? Agora nós vamos estar no corre, qual é o corre atual? Todo mundo se inscreve, ok? Esse é o corre até fevereiro. A partir de fevereiro, nós vamos fazer algumas reuniões, que foi isso que o Rafael disse, que a gente apresenta algumas informações mais estruturadas do SAI, do SAP. Esse ano, qual vai ser uma inovação? Vai ter uma pontinha da DAC para falar de remanejamento interno, para falar de matrícula. A gente vai estruturar um pouco dessas informações que ficam diluídas na vivência aqui na universidade. Vocês, enquanto mentores, vão participar, vão ser convidados a participar dessas reuniões, para que vocês possam transmitir essas informações aos alunos. Mas, fazendo isso, você pode aprender também. A ideia aqui é que ser mentor facilite tanto para um como para outro. E que você tenha quem na unidade, quando não acontece, quando eu não sei corresponder, para quem que eu vou perguntar? E não fique batendo a cabeça. Então, ter o professor tutor, a gente acha que talvez falar desse professor tutor, né? Pode ser um professor, um funcionário da carreira PAEP? Pode. Né? A ideia é que tenha alguém, por isso que a gente fala um docente, porque o docente conhece o curso, gente, é só pela facilidade nesse sentido, porque ele vai conhecer mais da dinâmica, o perfil do curso, o que faz, ele tem essa informação mais privilegiada. Então, fica mais fácil dele oferecer para vocês. Ah, mas pode ser um técnico do laboratório, ok? Que conheça muito o curso e queira e tenha essa disponibilidade. A intenção é que no programa de mentoria eu tenha mais uma linha organizada de onde buscar as informações. Por isso que pode ser, sim, aluno que só fez virtual nesse intuito da troca, da onde eu posso buscar as informações. Então, o programa de mentoria, como diz o Rafael, ele tem uma continuidade da calorada. Né? Porque a gente recebe um par de informação, estou sendo bem informal, que eu estou entendendo, mas é um par de informação, né? Você vai para 2 dias de calorada, seja virtual, seja à distância, e você fala assim, gente, o que eu faço com tudo isso agora? Para que aula que eu vou? Literalmente, ou para um link ou para presencialmente? Como que eu faço para estudar? Então, a ideia é que eu tenha com quem ouvir e falar um pouco dessas impressões e receber informações mais estruturadinhas, ou seja, que eu não tenho que ficar batendo a cabeça para ir para lá e para cá, ok? Então, a ideia agora é essa, né? É da gente criar, a gente chama isso comunidade de aprendizagem, comunidade de gente que quer aprender junto, ok? E depois a gente, enquanto sai, vai fazer, no mínimo, durante o semestre, 3 encontros de organização, um antes, um durante e um para fechar. Ok? E nesses encontros, vocês vão ver que a gente vai ter drive compartilhado. Luca está aqui, nosso estagiário, nós temos o Fran, estagiário. O que a gente faz? A gente junta um monte de informação e disponibiliza na mão de vocês de uma maneira mais organizada. Ok? Então, acho que respondi dessa maneira, mas queria também ouvir vocês, porque fica difícil para a gente também, às vezes, contar qual é a nossa expectativa para os professores tutores, né? Porque o professor tutor está muito acostumada com esse modelo de sala de aula. Eu vou para a sala de aula e forneço informação no conteúdo, seja daquele conteúdo. Sendo o professor tutor, é mais acolher, porque às vezes é uma dúvida que está deixando tão inconformada e ele tem a resposta para aquilo. Mas se eu não trombar com aquele professor, literalmente, no primeiro ano, eu vou ficar sem saber daquilo e vou postergando algumas dúvidas para frente, tá bom? Mas a gente sabe que tem muitas coisas para a gente melhorar do programa, né? E eu acho que a ajuda de vocês é no sentir qual vai ser o avanço para o próximo ano. Acho que o avanço para o próximo ano é
limpar um pouco dessas questões mais administrativas, da onde eu me inscrevo, com quem eu falo. A gente vai tentar limpar essas questões, trazendo a inscrição para o SAI, trazendo essa questão da certificação, tudo aqui pelo SAI, e que vocês possam focar nessas interações. É esse o nosso objetivo para o próximo semestre de avanço, ok? Muito bem. Algum dos nossos convidados gostaria de responder a pergunta da Rita? Perdão, Marilda, qual que era a pergunta mesmo? Desculpa te interromper. Foi sobre a experiência com os tutores, né? Como que foi a experiência de vocês com os tutores, o que ajudou, o que faltou, o que foi útil? Como que vocês perceberam esse apoio? Eu tinha comentado que lá no IB eles tomaram os nossos tutores, né? No caso foi a Maria Andréia, que é da coordenação de graduação. E como eu disse, eu acho que a principal vantagem foi sempre estar adiantado perante os prazos, assim. Então a gente teve tempo para pensar, a gente teve tempo para organizar um grupo, para conversar. E eu acredito que essa foi a principal vantagem. Fora que também ela sempre esteve sondando as nossas necessidades, como estava andando. Então, ela sempre esteve por dentro do que estava rolando, pôde fazer as observações do que a gente estava fazendo. E eu acho que isso foi muito interessante. De forma geral, acho que para a gente foi isso lá no Instituto de Biologia. Falando nela, Maria Andréia, aí, que bom que você está por aqui. Eu estou aqui desde o começo deste encontro. Acredito que só complementando o que o José Felipe comentou, nós fizemos uma reunião antes da reunião PRG e CCG, então como eu tinha as informações que eram discutidas nessas instâncias, para que a gente pudesse conversar do programa, falar qual era a proposta, quais atividades nós iríamos desenvolver. Então, quando nós fomos participar da reunião na PRG, o nosso grupo já estava engajado no que seria a proposta. E o que nós fizemos, os mentores, na verdade, eles tiveram muita liberdade para agendar os encontros como eles julgassem pertinente. Nós tínhamos encontros fixos todo final de mês. Então, eles escolheram qual era o melhor horário, e daí todo final de mês nós nos encontrávamos, compartilhávamos a experiência, quais eram as dúvidas, discutíamos os próximos passos. A gente ia caminhando um pouco nas dúvidas acadêmicas. Então, a gente já sabia que, por exemplo, em maio é divulgado o caderno de horário. Então, como é que os alunos vão trabalhar em junho e depois julho é feita a matrícula. Então, esses encontros que eram mensais, era para que pudesse ser definido. No começo, o que a gente discutiu bastante, não sei se é interessante compartilhar, eu fui a única tutora, sendo coordenadora dos 2 cursos. E até os mentores falaram, mas professora, a senhora tem tanta coisa, ainda vai ser a tutora, vai ficar conosco. Eu falei, não, vamos começar o programa e depois nós discutimos o possível envolvimento de mais professores. E a reflexão que eu fiz, e que é óbvio, eu não sei a resposta, é que no caso do IB, o fato de ter um conhecimento muito próximo acadêmico facilitou muito todas as dúvidas que tanto mentores, que a gente discutia nas reuniões, e às vezes a gente se questionou, né? Olha, o professor que talvez não está tão próximo de dúvidas acadêmicas, ele iria responder, ele vai buscar essa informação de como. Então, a gente refletiu bastante. Então, o meu papel como tutora, com certeza, eu tive mentores excepcionais, né, muito envolvidos, sempre compartilhando essas informações, mas ela foi facilitada pela questão do conhecimento com a coordenação de graduação. Então, e sempre uma conversa muito próxima, que a Adriane comentou, nós já tínhamos uma calorada que tinha um perfil de acolhimento muito significativo no IB, com apadrinhamento, então a nossa conversa foi, o que é que nós podemos fazer para adicionar a esse programa, essa característica, então o que na calorada, não era substituir o papel da calorada, muito pelo contrário, a gente sempre trabalhou em conjunto para que pudesse ter algo a mais e agregar o valor a esse programa. Então, no caso do IB, foi muito importante, foi significativo.
Acho que agradeço a sua fala, Maria Andréia, e se todos fossem iguais a você, né? Que maravilha viver. A gente já perdeu o emprego, eu e a Marilda aqui, né? Mas a brincadeira, desculpa a brincadeira à parte, mas é porque quando a gente fala que não é mais uma coisa a mais, porque imagina se a Andréia tivesse que responder e-mail por e-mail de ingressante dessas dúvidas, que são dúvidas acadêmicas que vão surgir. A ideia da mentoria é que a gente vai fazendo ao longo do semestre para minimizar esse atendimento, que o ingressante fica que nem barata tonta, e aí eu brinco, ele manda e-mail para todo mundo, do pró-reitor ao professor da disciplina para responder uma coisa muito específica. Aí a hora que você vê, tá uma confusão tão confusa que você não sabe nem o que é mesmo que está acontecendo. Então a ideia do investimento de um esforço é, cada unidade tem a sua cultura local. Cada unidade, por exemplo, quando o Rafael conta lá da Faculdade de Educação, não teve mais esse tom tão acadêmico das normas, mas vocês também falaram disso, né? Vocês falaram de uma maneira muito indireta. Então, a ideia é respeitar como isso acontece em cada unidade, mas dizer que quando acontece alguma dúvida, quem que é a pessoa que você pode dirigir essa dúvida? Se o professor tutor ele não souber, ele com certeza ele tem um trânsito mais fácil do coordenador do que um grupo de 30 alunos, que aí vai virar um tumulto, que você não consegue nem entender o que está acontecendo. Então, a ideia da mentoria é ter um trânsito nas informações de uma maneira mais qualificada, e que chegue isso mais rápido, mais organizado para vocês. E que não precisamos ficar nesta adaptação, até quando você entende com quem você fala, você até esqueceu do que você estava com dúvida, gente. É impressionante. Eu, na minha vivência da Unicamp, às vezes eu falo, é um mundo de Nárnia. A hora que você entendeu, você abriu uma portinha, vem uma outra portinha que é totalmente diferente. Então, a ideia, acho que a Andréia traduziu muito isso. O IB identificou que as questões acadêmicas eram um avanço na mentoria, mas tem unidade que não tem esse programa de apadrinhamento. Então, tem unidade que é mais esse acolhimento, esse senso de pertencimento, que isso vai ser o prioritário para aquele grupo de mentores para passar essa mensagem para os tutores. Então, a gente só vai facilitar essa organização, mas cada unidade vai fazer o tom, a forma, né? Então, por isso que eu falei, tem algumas questões que ficam batendo cabeça que não é necessário. Então, essa questão da inscrição, que eu sei que deu maior confusão no final do semestre, onde eu recebo, com quem eu falo. Não. Então, a gente vai traduzir. O que na sua fala, Andréia, talvez a gente possa fazer uma prévia por mês para os coordenadores de quantos inscritos existem nos cursos deles. Então, talvez a gente possa sair dessa reunião já com essa tarefa. A gente lança o programa hoje, todos os secretários, coordenadores vão receber essa instrução normativa, dizendo que as inscrições vão aqui, e a gente, em janeiro e fevereiro, envia para as unidades quem são as pessoas, a quantidade de quem são as pessoas, para que vocês juntos já possam ir costurando, né? Nossa atividade com os ingressantes diretamente vai acontecer depois da semana da calorada. É isso. Não vai acontecer junto com a calorada, ela vai começar depois, né? E a gente vai fazer alguns vídeos mais instrucionais de como pegar a informação lá na DAC do matriculado e como a gente vai fazendo isso em todas as chamadas, porque é importante que a gente inclua na mentoria os alunos matriculados em todas as chamadas. Nós tivemos uma crítica de muitos alunos que não ficaram sabendo da mentoria. Aí eu entrei na 5ª chamada, eu nem sabia. Então, é o aluno que já entrou depois, já ficou mais perdido e nem a mentoria ele tem. Então, a ideia é que a gente vá fazendo pequenos vídeos para ajudá-los também, não falar, façam isso, ok? Porque muitas vezes a gente fala, faz o match do aluno ingressante com o mentor, mas como que eu faço isso? Tem algumas secretárias que vou, né? Eu falo, elas que ensinaram a gente. Então, a gente vai partir dessa experiência para poder avançar. Tudo bem? Uma dificuldade, complementando só a questão das listas, tá, Adriane? Isso. Que é realmente coordenar os tutores, os mentores e os alunos que estão ingressando. Nós tivemos uma matrícula que foi totalmente virtual, e o papel da secretaria, no caso do IB, foi fundamental. Como nós estávamos com o grupo montado, o que era o nosso acordo? Sempre que havia o processo de matrícula,
a confirmação, né, dos documentos via DAC, nós tínhamos planilhas compartilhadas dos ingressantes com os mentores. E eles automaticamente, conforme cada chamada ocorria e a matrícula se efetivava, eles já dividiam seus grupos de trabalho e eles já falavam para o aluno que aquela mentoria existia, que o programa existia. Nós divulgamos, é claro, no site, junto com os discentes que já eram veteranos. Então, eles já tinham acesso, já sabiam que era o nome e para ter o contato com esses alunos e conseguir. É claro que alguns realmente falaram, olha, eu não quero, eu não tenho interesse em participar, mas o fato deles conhecerem o programa logo naquele momento da matrícula foi importante, né? Acredito que o José Felipe, depois, se ele quiser relatar esse processo, as planilhas que foram compartilhadas. Então, foi importante e acho que é uma das grandes dificuldades quando a gente monta o grupo, né? Conseguir formar a confirmação desses alunos que fizeram uma matrícula para que ingressem no programa e continuem conosco o semestre todo. Então, o trabalho conjunto de todos foi muito importante. Tudo bem, Rafael, pode falar. Só um acréscimo que eu gostaria de fazer para responder essa questão, né, dessa importância e do papel dos tutores. Duas coisas que eu achei que foram muito produtivas foi como cada tutor ficou com mais de um mentor, né, ali para orientar e tal. Eu acho que tem um papel muito importante na reunião desses diferentes mentores para discutir sobre essas diferentes experiências. Foi um ponto que eu já tinha falado um pouco na minha fala também, mas acho que também vindo a organização do próprio tutor em reunir essas diferentes experiências para fazer essa orientação ao mesmo tempo, acho que é bem produtivo. Até tinha uma outra perspectiva que eu tinha esquecido de comentar também, que foi na Faculdade de Educação não temos só o curso de Pedagogia, mas também a licenciatura integrada em Química e Física, e aí a gente teve esse processo de orientação sem separar os cursos, até porque os docentes, às vezes, ministram disciplinas nos dois cursos, né? Então, e a gente também tem esse processo de não ter essa diferenciação. Então, tinha, às vezes, mentores da pedagogia que estavam com estudantes da licenciatura. Então, trazer essas diferentes perspectivas, acho que essa socialização é muito importante. E eu acho que é uma coisa que o tutor pode facilitar, que ajuda muito. E o outro aspecto é da gente ter esse respaldo também de quando a gente tiver aqueles casos de estudantes para encaminhamentos, né, no geral. Então, que é para saber como fazer o encaminhamento e tal, nos casos de encaminhar para orientação educacional ou para algum dos serviços ali da Unicamp. Então, acho que esses dois aspectos é bem importante e às vezes até mesmo do próprio tutor perceber e fazer essa sugestão às vezes, né? Então, às vezes de estar recebendo essa fala de como está sendo para você enquanto mentor, e às vezes a gente fala de algum estudante e o tutor dá aquele gancho, né? Nossa, você não acha que essa estudante era boa para ser encaminhada ou alguma coisa assim? Então, acho que essas duas perspectivas são percepções boas, né, e atitudes boas enquanto tutor ou tutora, para responder essa questão. Muito bom, Rafael. João, Rafael, você gostaria de complementar, falar um pouquinho da sua experiência? O Rafael já falou muito, já foi muito completo. Como eu tinha mencionado, essa experiência da mentoria é muito boa e ela vem para ajudar a Unicamp, né? Porque existem institutos que têm mais, já tem uma cultura, outros institutos são uma coisa mais informal, mais uma ou outra pessoa. Nem como eu tinha mencionado, eu vim de uma escola que era uma coisa assim bem pontual. Eu já cheguei aqui na Unicamp, na época não tinha, já fui muito bem acolhido pelo pessoal, tanto do SAI quanto da secretaria, da diretoria do meu instituto, e não tem muito mais o que falar. Ele realmente
você fazer esse tipo de coisa, uma ação contínua e completa, você facilita muito a vida dos estudantes, porque eu acho que tem muita gente que chega aqui, o choque é muito grande, e eles falam, não é para mim não, e eu pulo fora, tem evasão. Sendo que, na verdade, é como você apresenta as coisas. E se você apresenta de uma forma acessível, você ganha a pessoa e ela vai entregar o melhor dela para a universidade. Minha opinião. Ok, muito bem. Rita, você está com a câmera aberta, você quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Obrigada. Obrigada, pessoal, pelas respostas aí, pelas sugestões. Como eu falei no chat, eu fui tutora de alguns mentores do curso 29 e eu criei, assim, esse ambiente. A gente tinha esse contato próximo para qualquer tipo de dúvida conseguir ser respondida ali da forma mais rápida e eficiente possível. E eu marquei reuniões com eles que tinham esse tipo de coisa que o Rafael talvez tenha tido a experiência próxima de como é que estão os alunos, e deixa eu saber que casos estão acontecendo, para quem sabe sugerir um outro tipo de ação, tal. Mas eu fiquei pensando se teria algumas outras ideias aí para melhorar, né, esse tipo de comunicação, enfim, enriquecer essa comunicação, porque foi muito legal também ter um momento de conversar com os mentores. Eu achei que isso, porque para eles também era um momento difícil, inclusive por causa da pandemia, e eu imagino que a gente vai ter isso de novo com esse retorno, com o que a Milena comentou, que a gente vai ter agora mentores que nunca frequentaram o campus. Eu não acho que isso é um problema, mas eu acho que talvez os tutores acabem tendo um papel um pouquinho maior aí, quase que de navegação dentro do campus para ajudar. E uma coisa que a gente acabou, que eu sei que alguns tutores da matemática acabaram fazendo, foi uma reunião com todo mundo. Eu acho que vocês comentaram também em algum momento, acho que foi na reunião do meio que a gente teve, do programa, e aí a gente teve uma reunião com o tutor, mentor e mentorando, com o grupo todo, mais ou menos assim. Eu achei que foi interessante, não foi, talvez eu não tenha conseguido transformar numa conversa tão informal assim, né? Mas foi um momento legal de poder ver os ingressantes também e eles poderem conversar um pouquinho com mais gente do curso, sabe? Eu acho que teve essa vantagem, principalmente por causa do esquema remoto que a gente estava tendo. Mas eu acho que o programa... Eu comecei a participar lá em 2020, quando a gente ainda estava presencial e acabou cancelando tudo, mas desde lá do começo eu acho que é um programa que só tem a acrescentar mesmo eu consigo só ver vantagens, para ser sincera, e muito obrigado aí pela criação e manutenção do programa. Fico feliz de poder participar. A gente que agradece, Rita. A impressão que eu tenho é que está tudo em construção, né? E a gente vai fazendo essa atividade colaborativa de acordo com o contexto, né? Então a gente tinha um contexto presencial que mudou repentinamente para a pandemia, e agora a gente tem talvez um contexto semi, né? Ou um contexto híbrido. E acho que essas conversas que a gente vai organizando aí ao longo do tempo, ao longo do semestre, certamente nos ajuda a pensar nos melhores formatos. Acho que agora, né, Marilda, com o aluno sai da hora, né, eu brinco, é um prazer, Rita, lançar o programa de mentoria 2022, né, dizer que institucionalmente a gente se preocupa com quem está chegando e com quem pode se desenvolver aqui nessa universidade. Então, nós vamos fazer uma série de e-mails agora, só para deixar bem claro, né, e se alguém perguntar... o que foi? Aí eu vou fazer uma síntese bem rapidinha aqui, vocês falam, assiste os últimos 5 minutos que a Adriane resumiu tudo, ok? Para dizer, aquele colega que não assistiu, assiste lá, né? Os últimos 5 minutos para a gente resgatar. Então, a partir de hoje, as inscrições estão abertas no portal do SAI para alunos veteranos e alunos, professores, que queiram se engajar. Tem grupos que ficaram fixos, tem grupos que vão continuar.
é necessário se inscrever novamente, tá? Eu sei, por exemplo, a Faculdade de Educação já tem um grupo de docentes que vão se envolver na biologia. O que a gente vai fazer? A gente vai receber e a gente vai deixar aberto, né, até o dia 18 de fevereiro. Né? O que nós vamos fazer? A gente vai lançando, dizendo, no grupo, na Faculdade de Educação tem tantos alunos veteranos que serão mentores e quantos tutores. A gente vai repassar essa informação, porque fica mais fácil do que a gente receber de todo mundo para depois gerenciar. Então, nós vamos fornecer essas informações, ok? Qual é o pedido de ajuda neste momento? Divulgar, para que pessoas que queiram possam se engajar. A gente tem que ter alunos para receber todos os alunos ingressantes de cada unidade. Então, talvez o nosso relatório, é isso que nós vamos trabalhar aqui, para em janeiro mostrar, tal curso já tem, sei lá eu, 50 mentores, e vai dar para receber todos os 120, 230 alunos matriculados nessa unidade de ensino. É isso que nós vamos informar para vocês, ok? Nesse momento é facilitar essa divulgação. Karina, nós vamos, eu já estou respondendo aqui, né? A essa divulgação nós vamos mandar para a Unicamp. Eu brinco, de vez em quando eu e Marilda temos um ataque aqui, porque cada e-mail que a gente programa são 30 mil e-mails, ok? Essa vai para a base do e-mail institucional, ok? Nós vamos mandar divulgações para graduação e também para secretários e coordenadores, ok? Qual é a ajuda? Repassem, reforcem, porque a gente recebe muita coisa. Essa divulgação vai estar. Está abertas as inscrições do programa de mentoria 2022. É isso que nós vamos fazer neste momento. Mas vocês na unidade vão ter que... vai lá, se inscreve você. Recebe esse e-mail, repasse para a sua lista, dizendo qual é o papel. Nesse momento, é isso que nós vamos fazer. Depois, lá em fevereiro, nós vamos devolver essa lista de inscritos junto com uma informação da DAC de como fazer esse match, ok? Nós vamos junto com vocês fazerem esse match, certo? E aí, vocês vão atuar depois da primeira semana de aula, ok? A atuação vai ser depois da primeira semana de aula, fazendo essa atribuição de quem é o mentor para aquele grupo de ingressantes. Como a professora Maria Andréa lembrou, o programa de mentoria é um convite, ok? E aí, vocês só vão devolver para a gente. Nós vamos divulgar também e-mails institucionais para todos os alunos ingressantes. Façam inscrição no programa de mentoria. Nós vamos fazer comunicações mais gerais para todo mundo, ok? E aí, a gente marca os encontros. Então, possivelmente não, já tem lá na instrução normativa uma data do primeiro encontro. Qual que é possivelmente? A gente pretende ser presencial, mas a gente não sabe se nós vamos ter condições para fazer isso. Vai depender de em qual fase nós estivermos, porque a gente pode reservar uma sala do CDC, a gente pode fazer híbrido, pode fazer presencial para quem puder e quem não puder fazer à distância, mas a gente vai tomar essa decisão lá em 2022, né? Mas essas reuniões, no mínimo 3 reuniões durante o semestre nós vamos fazer com mentores e também com tutores. Vocês vão ver que a gente vai se dividir. Por que a gente vai falar? Vai ter uma um pouco antes pode ser logo no início das aulas, depois vai ter uma no meio para a gente ver informações e ajudar vocês, e lá mais para o final, para finalizar. Tá? Então, nesse momento, eu queria frisar a importância de vocês nos ajudarem nessa divulgação. Porque quando a gente não fala com quem é da unidade, a gente manda um e-mail para todo mundo. Então, é muito importante que vocês nos ajudem sobre isso. O papel é, a partir de fevereiro, que a gente vai falar mais quantos tem, né, para vocês ajudarem. Nesse momento, vocês vão receber quantos tem, e a partir de março, começa esse match. Ok? Tudo bem? Fica mais fácil pôr esse avião para voar, porque ele já tem uma asa e um pneu, mas a gente vai construir a outra asa no próximo semestre. Eu sempre falo isso, que em programas educativos a gente sabe para onde a gente quer ir, né? A gente tem lá um objetivo claro,
Mas qual é a rota que nós vamos tomar vai depender da ASA. Então, nesse semestre, nós privilegiamos deixar vocês dar unidades fazendo coisas que só vocês podem fazer, que é falar com as pessoas de vocês. As coisas mais burocráticas que a gente tem que fazer, colocar inscrição, atribuir, atestar a frequência, a gente não quer que vocês se ocupem com isso. Deixa que aqui a nossa estrutura, a gente tem uma estrutura que foi melhorada, vai poder fazer isso de uma melhor maneira. Ok? Combinado? Será que consegui, Marilda, em 5 minutos? Nem sei. Conseguiu sim, Dri. Você fez a analogia do avião, eu queria só acrescentar que a gente tem um paraquedas também dentro do avião, tá? Sim. Qualquer socorro, garra no paraquedas, ok? Tá ótimo. Então, a ideia é fazer deste ambiente, né? Cada unidade agora vai ter que olhar para o que já existe, dizer, essa vai ser a composição dessa unidade, mas o intuito é que a gente passe essa mensagem, que os nossos alunos têm uma rede de apoio, que eles vão entrar num curso, e muitas vezes a gente vai ter que aproximar essas duas coisas. E a gente tem que fazer isso de uma maneira informal, mas que chegue para todos, porque tem algumas pessoas que são mais tímidas, que ficam um semestre sem conversar com ninguém. Tem outras pessoas que são mais extrovertidas, que em uma semana pega a lógica da coisa, só que também ela acaba ficando porque ela não pega a lógica acadêmica, ela pega a lógica de outras coisas, entendeu? Então, a ideia aqui é que a gente consiga informalmente passar informações da organização acadêmica da Unicamp e de tudo e que é oferecido como apoio para a permanência acadêmica na Unicamp. Ok? Combinado? Queria agradecer imensamente Rafael, José Felipe, João, pessoas que deixaram vivas. A ideia aqui era uma roda de conversa mesmo, porque a gente não pode vir aqui dar receitas prontas, isso é feito por vocês. Então, eu, Marilda, Juliana, não podemos dizer, mas vocês podem dizer o que vocês viram. Então, eu queria agradecer imensamente a participação, a colaboração. Nós fizemos N reuniões antes, né? Aos secretários, que eu sei que final de semestre é uma correria, aos coordenadores que estiveram aqui conosco e quem vai assistir depois, e dizer que é muito importante o envolvimento de vocês para a concretização deste programa. É feito por vocês, ok? Muito obrigada. E a gente está aqui, ó. Gente, falou férias, não sei para quem, porque a gente aqui continua. Nós estamos aqui direto e reto, tem muitas atividades rolando. Se algum aluno precisar ainda de ajuda, nós estamos atendendo normalmente, ok? Mas a ideia era esse lançamento oficial para que vocês possam já começar a pensar, é o Spoiler 2022, ok? Estamos lá com o pé em 2022 e será um sucesso. Um abraço, viu, gente? Obrigada, Adriana, Marilda. Obrigada, Laura. Obrigada, pessoal. Pessoal, nos ajudem aqui na organização das próximas atividades. Nós postamos aqui no chat um link para vocês preencherem um questionário para a gente. Então, fica aqui o reforço do convite. E nos sigam também nas redes sociais, ok? Tchauzinho, gente. Obrigado, Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, até.